bem, Emília. Observe bem essa terra. Provavelmente, aqui já foi mar há milhões de anos. Com o acúmulo de sedimentos orgânicos, é possível que exista petróleo lá embaixo. Petróleo? Eu tenho uma noção, pré-sal, eu imagino que seja alguma coisa ligada a petróleo e gás, ou alguma coisa do mar, assim, de petróleo, alguma coisa assim, não sei bem. Monteiro Lobato era um jornalista, também escritor, altamente atualizado com o que se passava no mundo, e ele já vinha alertando os brasileiros, primeiro da importância do petróleo. Depois, não batia na cabeça dele a informação dos, sobretudo, geólogos americanos, de que o Brasil não teria petróleo. O Poço do Visconde, do Monteiro Lobato, que é escrito em 1937. O Visconde descobre nos livros da Dona Benta um tratado de geologia. Na medida em que ele observa as rochas ali do sítio do Pica-Pau Amarelo, ele imagina ele contratando, aí começam os sonhos, né? Uma empresa americana e vem a descobrir petróleo realmente no sítio da Dona Benta. Esse foi um momento lindo da história do Brasil, quando Monteiro Lobato escreve esse livro, e essa cena se repete quando a gente descobre petróleo em Lobato por uma ironia do destino. E Getúlio Vargas, quando ele aparece com a mão molhada de óleo e diz: o petróleo é nosso. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa a funcionar, a onda de agitação se avoluma. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Na verdade, na minha opinião, nós estamos vivendo desde 2016 a conclusão de um projeto de país inaugurado com os dois governos de Fernando Henrique Cardoso. O primeiro passo no governo Fernando Henrique foi rever a Constituição, né? Iniciou-se, então, esse projeto de país, como eu disse, preparado lá fora, né? Agredindo, na minha visão, os verdadeiros interesses brasileiros. Cai o monopólio estatal do petróleo, as bacias brasileiras prospectivas para petróleo são abertas ao capital estrangeiro, né? E se inicia uma série de privatizações das nossas empresas estatais, somente na área de energia, né? E na área das comunicações. A Petrobras estava nessa lista, né? E não houve a privatização da Petrobras naquele tempo, porque, ainda que tivessem sido tomadas as medidas mais esdrúxulas, estapafúrdias que nós conhecemos, transformar o nome da Petrobras em Petrobrax, por exemplo, uma coisa absolutamente sem cabimento, né? A abertura das áreas para as empresas estrangeiras virem após a queda do monopólio. A Petrobras se concentra na bacia de Campos, que era a bacia mais produtiva. Quer dizer, então, já essa tendência, vamos dizer, de atendimento ao mercado e ao acionista privado da companhia, já se fez presente naquela época. Para que eu vou
ter a unidade, por exemplo, do Espírito Santo. Eu quero ficar no filé mignon do que eu já achei, né? Para tirar o melhor lucro, o maior lucro possível e distribuir os meus dividendos. Mas perdem as eleições de 2002. Nós tínhamos ainda uns 2 ou 3 campos na Bacia de Campos, em fase de instalação de novas plataformas de produção. O Lula vê nisso uma excelente oportunidade e implanta a política de conteúdo nacional. Mas nós não tínhamos, a indústria naval brasileira tinha sido sucateada pelo próprio Fernando Henrique Cardoso. Foi necessário um investimento muito grande, né, com o apoio do BNDES, inclusive, na reinstalação dos nossos estaleiros. Muito bem. De lá para cá, quer dizer, já parte do projeto de país subalterno e submisso aos interesses estrangeiros já instalado. E em 2006 acontece o pré-sal. Tempo atrás, umas 8 horas da noite, eu recebo o companheiro Estrela no meu gabinete. Não sei se ele estava junto com o Gabriel e junto com outros companheiros da Petrobras, e foram me comunicar que tinham encontrado um tal de pré-sal. É uma descoberta que a Petrobras fez. Teve um tal de Estrela que foi no meu gabinete e disse que há 160 milhões de anos o continente africano e o continente sul-americano se separaram, e nesta separação do continente africano e do continente sul-americano, exatamente numa parte próxima ao estado do Espírito Santo, ao Rio de Janeiro, São Paulo, até chegar perto da Bahia, foi descoberto a uma profundidade de aproximadamente 5 a 6 mil metros de profundidade, um petróleo que nós chamamos de pré-sal. Aí me mostraram quanto que tinha de água, quanto que tinha de rocha, quanto que tinha de sal, e depois até chegar no petróleo. Existe uma grande riqueza que está sendo mapeada, pesquisada pelos nossos pesquisadores, por nossos técnicos, e eles estão dizendo que existe ali um tremendo manancial de óleo no pré-sal. Pô, não faz sentido a gente leiloar aquilo. E eu dei uma entrevista logo depois que assumi, quando o repórter me perguntou como é que o senhor encontrou a Petrobras. Eu não encontrei quando eu voltei, que eu estava aposentado, eu disse, não encontrei uma empresa de petrolífera, eu encontrei uma instituição financeira de investimento financeiro no setor petrolífero, que são coisas completamente diferentes. Não quer, o investidor financeiro, o banqueiro, não quer correr risco, imagina. Com o pré-sal, o Brasil ganha energia, né? O pré-sal tem energia para, junto com as outras fontes nossas, a nossa matriz é muito bem equilibrada entre fósseis e renováveis, junto com as outras fontes de energia, alavancar o Brasil, né? No século XXI, sem qualquer tipo de dependência de fornecimento externo de energia. Isso é uma condição de soberania absolutamente estratégica para qualquer país, ainda mais para um país como o nosso. Somos ricos em minérios, somos vamos ser os maiores produtores de alimentos do planeta, né? Temos 2 aquíferos mais importantes do planeta, que é o Guarani e o Alter do Chão, quer dizer, um país gigantesco, com recursos ainda não totalmente explorados. Tem gente que quer acabar com o pré-sal. Se for necessário, querida, me chame, que eu vou mergulhar e vou lá no fundo buscar petróleo, porque é esse petróleo que vai dar à nossa juventude a oportunidade de estudar que eu não tive. E eu quero
que cada filho de cada trabalhador tem o direito de fazer uma universidade, de ser chamado de doutor, de ser respeitado neste país inteiro. E é por isso que nós temos que ter orgulho quando nós aprovamos no Congresso Nacional, obrigado deputados e senadores, a lei do royalty que destina 75% do royalty para a educação e 25% para a saúde. Quem sabe esse seja o passaporte para o futuro, enquanto alguns falam do futuro de forma abstrata. Para nós, o futuro não é amanhã, é hoje. O futuro é agora. Eu não gosto dessa ideia de ser quintal dos Estados Unidos. Não gosto da ideia de um Estados Unidos que é bebedor de petróleo e que só consegue nas Américas todas 35% do petróleo que consome. O próprio petróleo americano, o petróleo do Canadá e o petróleo do México, somados, dão 1/3 do petróleo que os Estados Unidos consomem. Por isso está lá no Iraque, por isso está lá no... O dinheiro do petróleo desse país agora vai para a educação, que é o maior patrimônio que cada um de nós carrega. É a única coisa que ninguém pode tirar de nós. E aí a educação é para os nossos filhos, sim, para os nossos netos, mas também é para a formação profissional de vocês. Há o golpe, e está comprovado que o golpe foi preparado lá fora, né? E em 2 anos e pouco a gente vê essa coisa absurda que está acontecendo no Brasil. Como diz o nosso cientista Miguel Nicoleles, né? O golpe veio para exterminar a soberania nacional. Isso tudo entra a Petrobras, né? A gente não sabe onde é que vai parar, né? Querendo ser uma empresa a mais lucrativa possível, quando esse não é a missão de uma empresa estatal. Nos governos Lula e Dilma, logo após a descoberta do pré-sal, foi anunciada a intenção de destinar boa parte dos recursos do petróleo para saúde e educação. Veio o golpe de Michel Temer e agora o governo Bolsonaro comete crime de lesa pátria ao entregar o pré-sal para grupos estrangeiros por muito menos do que vale. Como tivemos o ouro, como tivemos as pedras preciosas, até o minério e outras coisas, que essa riqueza então fique aqui. O pré-sal hoje representa 60% da produção brasileira e, em virtude do golpe, quando a presidenta Dilma, o senhor Michel Temer e agora o senhor Bolsonaro entregaram 75% do pré-sal para empresas estrangeiras. Então é algo que a população tinha que estar incomodada. O petróleo é algo de disputa no mundo inteiro. Nós sabemos disso. Da Venezuela à Rússia, a gente sabe que os Estados Unidos tenta, de alguma forma, boicotar os países que não se alinham com ele do ponto de vista do petróleo. E a gente sabe que países que se utilizam muito bem do petróleo têm se enriquecido. Lembramos aqui a Noruega, que era um país pobre até a década de 70, né? Descobriu o petróleo no seu país. A State Oil, que é a empresa estatal pública da Noruega, é uma empresa petrolífera que rende muito dinheiro à população. A população hoje tem um nível de vida muito grande. Se fala muito em Dubai, né? Aquelas belezas, aqueles prédios maravilhosos em Dubai, mas isso é feito com o quê? Com o dinheiro do petróleo. E o Brasil agora tem essa oportunidade e está jogando fora. A gente vê que a disputa por guerras, né? Por petróleo, guerras e mais guerras, nós vimos no Oriente Médio, guerra Irã-Iraque, guerra Síria, guerra Israel, várias guerras no Oriente Médio ou várias guerras em alguns outros países, são oriundos da disputa por petróleo, mesmo na África, onde tem países que produzem esse petróleo, só que com a ótica diferente. A gente tem um paradoxo entre a Noruega e a Nigéria. A Nigéria virou um país pobre, mesmo com petróleo. Tem muito petróleo e é um país pobre porque entregou o seu ouro, né, o seu ouro escuro, o seu ouro petróleo, esse óleo, para empresas estrangeiras. No caso da Noruega, não, está nas mãos da State Oil, que é a empresa estatal. Assim como na Arábia Saudita, a Aramco Petróleo é uma empresa do governo árabe saudita. Então, assim, o Brasil está indo na contramão. Estamos entregando sem dar um tiro, nem de espingarda. Ou seja, os estrangeiros estão conquistando o nosso óleo sem fazer guerra. A guerra foi feita de uma outra forma. E quero falar, a forma
jurídica, através da chamada Operação Lava Jato, onde se criou um clima no Brasil de destruição da imagem da empresa Petrobras, e se todo mundo, se de fato olhasse, estudasse o que era a Petrobras no início dos anos 2000, o que ela se tornou com os investimentos que foram feitos no governo Lula e Dilma, vê o tamanho que ela cresceu. Então, há toda uma discussão a ser revelada. A Petrobras está sendo agora, de fato, sim, saqueada. Ela não foi saqueada em governos anteriores, muito pelo contrário, ela cresceu. Ela está sendo saqueada agora, entregando as reservas do pré-sal para empresas estrangeiras e, pasmem, a Petrobras não vai poder participar, por exemplo, dos excedentes da parte onerosa. Aquela questão assim, a Petrobras, ela descobriu, ela investiu, gastou dinheiro, investiu muito e agora ela não vai poder participar do que ela descobriu. O que está em jogo não é só a questão do petróleo, o que está em jogo é a tecnologia que só a Petrobras tem de descobrir petróleos em água profunda, petróleo a um custo de $7 o barril. Ninguém faz isso. Então a Petrobras investe, né? E não foi agora que investiu, a Petrobras tem 60 anos de investimento em treinamento de pessoal, em desenvolvimento tecnológico, né? E correndo risco por causa da sua missão de descobrir petróleo nacional no Brasil, né? A Petrobras descobre o pré-sal. Estava aí para eles descobrirem, né? Mas não quiseram investir no Brasil. Esses caras querem saquear as nossas riquezas. Isso aqui é a grande verdade. Quer dizer, que a hora que nós começamos a vender campos do pré-sal, a gente está funcionando como se fosse uma instituição de fomento para essas empresas ganharem dinheiro. Quer dizer, não quiseram correr o risco. Imagina todo o investimento da companhia em décadas para formar uma equipe competente e séria e dedicada, né? Para a gente dar um suporte técnico-científico, né? Nas nossos grandes investimentos em exploração e produção, como fizemos naqueles anos do Lula e Dilma, né? É isso que esses caras querem entrar nesse jogo aí, né? Já com cartas marcadas. Arrecadou menos, porque metade das áreas tiveram oferta. Segundo a nossa equipe, o ministro da Minas e Energia, o próprio Paulo Guedes, o maior leilão do mundo até o momento. Então foi bem. Não adianta você ter petróleo embaixo da terra e não ter como explorá-lo. Uma das missões da Petrobras é descobrir óleo no Brasil. Não é a missão da Shell descobrir óleo no Brasil. A Shell quer fazer negócios no Brasil. A Shell quer ganhar dinheiro no Brasil, né? Da Petrobras não. A Petrobras quer fazer negócio, ganhar dinheiro, mas uma das missões centrais da Petrobras é descobrir petróleo no Brasil, refinar petróleo no Brasil, é distribuir petróleo no Brasil. Que filho da pátria é esse que vende a própria mãe? A mãe pátria pode ser gentil, mas não pode ser vendida. A Petrobras é a maior empresa do Brasil. Qualquer país do mundo gostaria de ter uma petrolífera tão estratégica. Mas Bolsonaro só quer saber de vendê-la. Chegou a falar para os líderes de outros países que a Petrobras é um problema, provocando risos. Será que Bolsonaro não sabe? Foi com prospecções feitas pela Petrobras que o pré-sal foi descoberto, tornando o Brasil um país autossuficiente em petróleo. Será que ele não sabe o quanto a Petrobras representa no PIB brasileiro? Os Estados Unidos foram flagrados espionando o Brasil e a Petrobras. Mas sabe para a bandeira de que país Bolsonaro bateu continência? Para os Estados Unidos. Tudo está caro, por culpa de Bolsonaro. Ele decidiu adotar uma política de preços chamada PPI, que obriga que haja paridade entre os preços cobrados pela Petrobras no Brasil e os preços no mercado internacional. Cada vez que sobe o dólar, aumentam os preços dos combustíveis. O povo brasileiro fica sem comida para comprar gás de cozinha. Além disso, tem que vender o carro para pagar a gasolina. Até quando Bolsonaro vai deixar tudo continuar tão caro? Esse filho da pátria só quer ficar deitado em berço esplêndido. E já mostrou que não se importa com o que acontece com os nossos irmãos brasileiros, nem se tratando de tragédias como as da Bahia. Ainda bem que há um raio vívido de amor e esperança. O Brasil é gigante pela própria natureza,
E, finalmente, o que a gente vem gritando para este filho da pátria vai se tornar realidade. Fora Bolsonaro! Não à privatização da Petrobras. E o pré-sal, como está a 2.400 metros de lâmina d'água e 7.000 metros juntando a rocha que você vai perfurar, você trabalha e opera no limite do conhecimento da tecnologia. Isso tem um valor enorme, porque você adquirindo experiência nisso, você adquire uma competência, inclusive competitiva, gigantesca. Você está ali naquele limite do último grito de engenharia, tecnologia e exploração. E agora a gente mostrou que a gente tem petróleo aqui e que a gente vai continuar descobrindo. O petróleo tem que ser nosso. Nós estamos numa luta ideológica, né? É uma luta de uma visão de sociedade, país e mundo, que nós, né, a maioria do povo brasileiro, e é verdade, né, ela vê de uma maneira distributivista, não excludente, né, integradora, né? Numa sociedade, a gente partir para uma sociedade pacífica, socialmente justa e equilibrada, com um mínimo de violência, né? E uma visão absolutamente que as pessoas chamam de fascista, que é de violenta, de discriminação, de exclusão. Chegamos ao cúmulo, companheiro, de interrompermos um período de 15 anos de queda na mortalidade infantil. Cresceu a mortalidade infantil, quer dizer, esse governo é infanticida, está matando as nossas crianças, companheiro. Não é mesmo? Isso é inaceitável. Não, vai. Eu não estou dizendo se vai ou não vai. Eu acho que vai aumentar. Está no mundo todo aumentou. Não, mas a mídia está reclamando. Eu não defino preço na Petrobras, só que não decido nada lá. Eu considero o movimento que criou a Petrobras, a campanha O Petróleo é Nosso, a maior página já escrita pelo povo brasileiro. Parecia que haviam jogado fermento. A partir das palestras do Marechal Júlio Caetano Horta Barbosa no Clube Militar, ele dizia: o petróleo pertence à nação que há de dividi-lo igualmente por todos os seus filhos. Qualquer concessão, mesmo a particulares, pode pegar testas de ferro. Então, única solução patriótica, cívica, para a questão do petróleo é o monopólio estatal. Quem vai gritar primeiro? Quem? O grito que afrouxa em desespero, o peito que parte a voz do trovão.